Salve! Depois de fazer um vídeo há um tempão atrás falando só maluquice sobre Power Scaling, eu pensei um pouco sobre a ideia do que seria o Power Scaling e se realmente faria diferença se importar com ele. Nesse vídeo a fonte ainda é minha humilde opinião, mas vai ser diferente do anterior. Para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é Power Scaling, para contextualizar um pouquinho, a palavra Power Scaling é literalmente, em tradução direta, escala de poder. Colocando em algo mais prático, é uma forma de medir a força de um personagem por meio de comparação. Então seria algo como A vence B, se B vence C, então A capota o C na porrada também. Como a maior parte das coisas que existem, há pessoas que se empolgam e foi tomando uma proporção gigantesca com o passar do tempo. Tipo, é divertido falar que personagem que não existe panca outro personagem que não existe? Demais! Só que meio que... Foda-se! Por mais que seja algo criado pelos fãs, analisando o conceito em si de nível de poder, ele meio que é relevante dentro de uma história, principalmente em Battle Shonens, porque tem um foco maior em lutas. Querendo ou não, é uma história e uma história é escrita por alguém. Ou seja, vence quem o autor quiser. Ai, mas o Goku tremeu vazio. Ai, que o Goku não sei o que. Como eu disse, não dá pra fugir disso, porém, pra que na história seja interessante, na minha opinião, precisa ter uma lógica própria que funcione dentro daquele universo. Não tô dizendo lógicas do nosso mundo, lei de Newton, velocidade da luz, gravidade, sei lá o que, não, eu tô falando lógica daquele universo mesmo. Se fosse pra toda obra ter lógica, me diz uma pessoa que ia assistir Star Wars sem som no espaço. O filme perde o charme. Eu quero ouvir Estrela da Morte fazendo cabum. Ai, mas isso não se propaga. Cabum. Parte dessa vontade de ouvir a Estrela da Morte fazendo cabum vem da suspensão da descrença em você deixar o que você tá consumindo te tapear um pouquinho para que aquilo te entretenha. O Power Scaling ajuda de certa forma a lógica interna daquele universo a te trazer um pouco mais de imersão, para que algo fantasioso faça sentido e ainda continue sendo interessante de acompanhar. Fora o contexto de lutas, tem os desafios que aquele mundo em si proporciona. O personagem cair de um lugar alto, ser esmagado por algo muito pesado, só importa se aquilo vai ferir ele ou não. Lembra daquela cena do Superman Returns em que ele toma um tiro no olho? A cena em si é muito legal, mas tipo assim, o Superman tanca uma metralhadora no peito antes de tomar um tiro de uma pistolinha. Se usassem uma arma menor ou maior antes de atirar no olho dele, daria uma percepção diferente, entende? Também é muito comum histórias onde o personagem principal segue uma escala crescente e acompanhamos a evolução dele como personagem e dentro do universo. Muitas vezes só é interessante porque vimos ele sair de um coitado para alguém que é considerado forte dentro daquele universo. E para que o personagem seja forte, precisa ter um personagem que no mínimo seja mais fraco que ele. Caso contrário, toda a luta daria empate. Não teria aquela tensão de saber quem vai ser o ganhador. O Power Scaling, de certa forma, também justifica o que as pessoas chamam de escada. Aquele personagem que geral hypa, aí vem outro e humilha ele. Muitas vezes não só ganha, a humilhação é necessária, só para confirmar que aquele personagem de agora é mais forte do que o de antes. Sabe quem sofreu isso? O Galland de Nanatsu no Taizai. 10 mandamentos, que não sei o que lá, foi sem poder mágico surrar o Meliodas. Aí o Meliodas recupera o poder e adivinha pra quem sobra? Pois é, não bastando ser humilhado uma vez, usaram ele de escada de novo contra o Escanor. Sacou como o comparativo de força em situações variadas são importantes em casos específicos? Se o Meliodas arregaça o Galland sem ter o poder recuperado, o Escanor não ia parecer tão forte logo de cara, e quando ele ataca os outros dois mandamentos de surpresa, ficaria meio estranho ele dar todo aquele dano e logo em seguida os dois tancarem lutar contra o Meliodas com o poder recuperado. Mas como a obra preparou a informação que o Escanor tava no nível de poder dos mandamentos, ficou mais crível a história. É como se fosse um ciclo que influencia em decisões narrativas dentro da história para trazer mais emoções ao público. E justamente por causa disso o Power Scaling também não importa. Bom, ele até importa, mas ainda falando de Battle Shonen, as lutas normalmente não são só lutas, cada obra tem um tema diferente, uma visão de mundo, um conceito próprio e as lutas entre os personagens representam alguns desses conceitos. Só depois do Ichigo se unir com a própria espada, ele vence o Zaraki, que simplesmente balança dele e desce o cacete, o Luffy quer um mundo que as pessoas possam comer, o Kaido quer um com violência, o Naruto vence o Pain que queria um mundo que conhecesse a dor e por aí vai. O vencedor da luta não necessariamente é o mais forte do ponto de vista lógico, mas a mensagem que o autor quer passar que é mais importante. Em alguns casos é só pra história andar mesmo. O Rock Lee ao som de Linkin Park deveria ter sabugado o Gaara de porrada e vencido a luta definitivamente. Mas aí a antipatia que a gente cria pelo Gaara não seria tão grande. Ele desviveu uns figurantes durante o exame Chunin, desviveu, mas assim, figurante, tá ligado? A indignação de ver esse canalha bater no Lee é justamente por ser o Lee. Você vê o flashback dele treinando e tira peso e abre portão e toca Linkin Park e o nosso soldado perde a luta. Quando a luta acaba,
puto é o sentimento, mas depois que o Gaara é derrotado e entendemos que ele só estava reproduzindo o que ensinaram pra ele, aquele sentimento de antes muda por conta dessa construção toda. Mas que ele tinha que ganhar o som de Linkin Park, ele tinha. Tem o exemplo oposto também. Em alguns casos, o power scaling pode atrapalhar o autor dentro da obra. Em Jujutsu Kaisen, desde o começo, o Gojo é dito como o pica, o tal, honrado, e o próprio Gege já comentou que isso dificultou a vida dele. Se o Gojo é o tal, então as situações que deveriam gerar tensão pros outros personagens simplesmente não existiriam. O Gojo atropelaria qualquer coisa, e quando o roteiro para de segurar ele, é justamente o que ele faz. Se o Gojo não é selado em Shibuya, nós não teríamos o desenvolvimento do Itadori igual foi e as consequências seriam mínimas. Ele precisava ser selado para que fizesse sentido o desenrolar do arco. Assim como pelo mesmo motivo faz sentido focar em libertar ele o quanto antes. Mas convenhamos que em alguns momentos existe uma liberdade artística, digamos. Muitas obras famosas ganham adaptações, sejam livros, mangás, HQs, e essa mudança de mídia pode influenciar diretamente em partes da história onde o autor ou a limitação da adaptação exige que algumas mudanças sejam feitas. Até aí, completamente justificável, mas em animações, onde a limitação é bem menor, é possível fazer poucas mudanças. E assim, algumas coisas na mídia original passam batido, mas animadas ficam muito estranhas. Não é estranho de visualmente estranho, é só muito ilógico. Aquela cena em Kimetsu do Zenitsu voando com a Daiki, do nada o Inosuke chega neles pulando, é complicado querer falar que é um feito do Inosuke. Pelas palavras da própria autora, o Zenitsu fazer curva sem apoio já nem faz sentido, porque as respirações são apenas visuais. Porém, foi cinema! Então, concluindo, depois de todas essas ideias, pontos de vista, argumentos, a conclusão é que o importante é curtir a história e o verdadeiro power scaling é a reboladinha que damos nos crias. E o Saitama só do Goku, falo mesmo.